Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Então vejamos agora o capítulo 4 do livro do Apocalipse, verso 1. Depois destas coisas, que coisas? Tudo que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo e escreveu para as 7 igrejas. O apóstolo João recebeu de Deus muitas coisas, e ele escreveu em 7 cartas. Então, aqui se remete ao que ele falou antes, que você já aprendeu. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Agora, muita atenção nessa conclusão do verso 1, porque aqui diz que em breve vão acontecer coisas, e por conta dessas palavras finais, tem muitos crentes que, por causa desse verso aqui, eles criam na sua cabeça uma expectativa que do trono de Deus vai vir um monte de coisas ruins para a nossa vida. Sempre que um crente lê o livro do Apocalipse, ele pensa isso, que do trono de Deus vai surgir coisas horríveis, coisas ruins. Um cristão da graça não deve ter essa expectativa. Um cristão da graça não pode pensar assim, que do trono de Deus vai vir coisa ruim, de lá só vai vir coisa boa para você. Só coisa boa. Os crentes religiosos estão em uma expectativa que do céu paraíso, do trono de Deus, vai vir a besta, depois os cavaleiros, como se fossem monstros, e logo depois, em seguida, Deus irado com um chicote na mão. Essa tem sido a expectativa deles, que do terceiro céu, paraíso, vai vir coisas horríveis. E muito cuidado. Um cristão da graça não deve ter essa expectativa. Hoje é o melhor dia da sua vida, amanhã também é o melhor dia da sua vida, e depois, e quando estivermos com o Senhor, vai ser melhor ainda, porque aonde o nosso Pai está, é um lugar de paz total. Então de lá, só vai vir coisas boas para você. Receba essa palavra. A nossa expectativa tem que ser essa. Amém? Lá no livro de Jó diz isso. Anote. Capítulo 25, verso 2. Que nas alturas, onde Deus habita, reina a paz. Como também nesse mesmo livro, só que no capítulo 16, verso 19, lá diz que enquanto você estiver aqui, o teu Senhor, o teu Deus, vai advogar a tua causa. Veja, se nós temos um Deus que aqui vai advogar a nossa causa, não podemos criar em nosso coração a expectativa que Ele vai trazer coisas ruins para mim. Se Ele está aqui disposto a me ajudar, como que Ele vai trazer coisas horríveis do céu, paraíso, para me destruir? Se aqui embaixo Ele está prometendo ser comigo, lá em cima vai ser melhor ainda. Vai ser melhor ainda. E é justamente isso que os crentes precisam saber. E tirar da cabecinha esse pensamento que vai vir um monte de coisa ruim. Porque Deus está irado lá. O nosso Deus não é homem, Ele é Espírito. O homem sim, é que se ira e guarda ressentimento, mas Deus jamais, porque Ele não é homem, Ele é Espírito.
como falou o próprio Senhor Jesus nos dias de sua carne. Então, no livro de Jó, capítulo 16, verso 19, nós temos um Deus que vai sempre advogar a nossa causa. Você sempre vai ter alguém que vai te defender nessa terra. Deus através dos seus anjos. Em casa você lê, medite e confesse: eu recebo essa palavra que estou lendo, em o nome de Jesus. Verso de número 2: imediatamente eu me achei em espírito. Eu quem? João. João se achou em espírito. Por que a Bíblia fala, pastor, em espírito? Porque ele não poderia estar em carne para estar no terceiro céu, paraíso. Tanto é que quando alguém parte dessa vida, ela vai para o paraíso em espírito. É assim ou não? A carne vai para o pó e o espírito retorna para quem? Para Deus. Tire da sua cabeça que tem espírito vagando por aqui, sentando e conversando. Pastor, sentou, conversou comigo, falou que eu tinha que fazer a missa do 7º dia, porque eu ainda estou devendo, e por conta disso não encontrou o caminho da luz, não está achando Deus. Como que pode? Abençoado, você sabe o caminho de casa, paraíso. Quando você sair desse corpo, você não vai ficar perdido não, como cego em tiroteio, como diz lá fora. Você é luz do mundo. Essa ideia religiosa, e vamos celebrar a missa do 7º dia, para que o irmão encontre o caminho do paraíso. Meu filho, com vela ou sem vela, com missa ou sem missa, ele vai encontrar, porque ele é luz do mundo, ele é espírito, ele é anjo. Isso é bíblico, abençoado. Isso é bíblico. Os espíritos não se perdem. Amém. Amém. Outro detalhe importante, já que falamos do terceiro céu. Por que aqui, pastor, usa esse vocabulário terceiro céu? Porque assim o apóstolo Paulo diz, que o paraíso é o terceiro céu. Para você que ainda não sabe, o céu tem 3 dimensões. E segundo o Evangelho que Paulo escreveu, e de preferência na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 3, lá diz que o primeiro céu é justamente aonde você está agora, regiões celestiais. Lá nos revela que você está habitando no primeiro céu, porque lá diz que você foi abençoado com toda sorte de bênçãos. Para ser abençoado, pergunto eu, aonde você está? No céu onde passam os aviões, no paraíso ou na terra? Se você está na terra, então é aqui que você foi abençoado. Se foi aqui que você foi abençoado, por uma dedução lógica, as regiões celestiais é aqui. Sim ou não? Agora, pastor, qual é o segundo céu? Aonde passam os aviões? Esse céu azul imenso que você vê todo santo dia é o segundo céu. Eu já estive lá várias vezes. Quem aqui já andou de avião? Eu já tive a oportunidade. É muito bom o segundo céu. É maravilhoso estar lá no segundo céu. E o terceiro céu, pastor, é o paraíso, que Paulo chama de terceiro céu. E isso está descrito, você lê em casa, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao 6. Lá nos revela que o terceiro céu é o paraíso, e o paraíso é o terceiro céu. Então, o céu tem 3 dimensões. Amém? Amém? Porque a Bíblia fala muito de céu, e você tem que ter o discernimento de que céu a Bíblia está se referindo naquela leitura. Aqui, a leitura que nós estamos realizando no livro do Apocalipse, capítulo 4, verso 2, que João, o apóstolo, ele foi subitamente arrebatado em espírito.
Ele foi para o terceiro céu, paraíso. Eu me faço entender? E nessa referência que eu te passei agora, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao 6, nessa referência conta que Paulo também foi arrebatado ao paraíso. Ele também subitamente foi arrebatado até o terceiro céu, paraíso. Assim como João, conforme você está lendo aqui. E mais, assim como eles foram, muita atenção, essa é uma das partes mais importantes. Assim como eles foram lá no paraíso, terceiro céu, também de lá vêm diariamente anjos para ministrar a seu favor. Diariamente. Dentre os muitos versos que comprova isso, eu separei apenas 2. O primeiro está em Êxodo, capítulo 23, verso 20, para você ler em casa. Êxodo 23, 20. Anote. E o outro em Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. Nesse capítulo conta que dependendo da missão que os anjos tiverem para ministrar em favor de alguém, eles tomam forma física momentaneamente. Foi o caso dos 2 anjos de Sodoma e Gomorra, que foram ao encontro de Ló, sobrinho de Abraão, para avisá-lo da destruição da cidade chamada Sodoma e Gomorra. E conta o capítulo 19, mais precisamente no verso 3 por diante, que 2 anjos se vestiram de um corpo de carne momentaneamente para ajudar a Ló, para escapar daquela destruição, ele e a sua família. Então quer dizer, pastor, que dependendo da missão que Deus delegar para o anjo, pode ser uma coisa rápida, como também um pouquinho mais demorada? Sim. E quando for demorada, eles se vestem de um corpo de carne. Tanto é que os vizinhos de Ló, logo cedo, pela manhã, bateram lá na porta. Escuta aqui. Quem é esses 2 homens que entraram aí de noite? Porque nós percebemos que teve um movimento aí. 2 pessoas estranhas entraram na sua casa. Quem são? Aí a narrativa vai contando. Detalhe: o capítulo 19, mais precisamente no verso 3, diz que esses 2 anjos entraram na casa de Ló e se alimentaram. Para isso acontecer, meu amigo, precisa-se estar vestido de um corpo de carne para comer um pão físico. Porque eu nunca vi um espírito comendo algo físico. Você já viu? Está claro isso, meus irmãos? Prosseguindo aqui com a leitura do livro do Apocalipse, capítulo 4, verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Quem estava sentado? Deus. Aqui está falando do próprio Deus, o soberano, o chefe do mundo, o Senhor dos exércitos. Agora, veja que no verso 3, João, o apóstolo, ele não vai falar de Deus com formas humanas. Aqui, as formas humanas desaparecem. Você vai perceber isso no verso 3. O maior erro da religião é querer dar forma a Deus. Por um erro da religião, desde pequenininho, você tem lá no fundo da sua mente, na sua cabecinha, que Deus é um homem. Sim ou não? É um homem, de preferência, um homem velho de barba, sentado em um trono com cara de Papai Noel. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz.
O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.